primeiro ponto que a gente precisa comentar nesse momento é que no momento em que o Bolsonaro toma essas atitudes, que são atitudes contra a soberania de um país, né, contra uma parceria internacional e para ter o direito de desmatar a Amazônia, a gente tem um problema muito sério. Não trata-se de um Bolsonaro que está peitando os interesses da Alemanha ou os interesses da Noruega quando a gente diz, quando a gente fala a respeito, por exemplo, de negócios internacionais. Então vamos imaginar o seguinte: em todos os negócios, alguns países acabam dando algo para receber algo em troca. O Brasil, até então, ele se protegia, e esse Brasil que antes se protegia tentando desenvolver sua indústria, desenvolver o seu mercado, ele assinou um acordo com a União Europeia, através desse acordo Mercosul-União Europeia, e nesse acordo o Brasil fez várias concessões para a Alemanha e para a Noruega, que são países da União Europeia. O que eu quero dizer nesse momento é que o Brasil está abrindo mão dos seus direitos, mas ele está assinando obrigações. Essa questão climática, essa questão relacionada ao desmatamento do Amazonas, não é uma coisa tão simples quanto parece, a ponto de eleitores do Bolsonaro pensarem que é simplesmente ele bater de frente e o eleitor do Bolsonaro fala chupa a Alemanha, chupa a Noruega. Não é. Aos poucos o mundo vai isolando o Brasil, e se as pessoas não conseguiram perceber ainda o que está acontecendo com o Brasil, nós estamos em processo de venezuelização. Isso porque a Venezuela ela foi excluída do mercado internacional porque o governo da Venezuela não concordou em doar o seu petróleo para os Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos fizeram uma política de embargo, e essa política de embargo ela acontece exatamente da mesma forma que o Brasil está buscando uma política de embargo. O embargo contra a Venezuela é exatamente desse modo. Olha, os países não vão vender remédios para a Venezuela, os países não vão vender tecnologia para a Venezuela. Qual que é a justificativa? A justificativa do isolamento da Venezuela é porque existe um governo e esse governo é ditador. Nada disso. O motivo do isolamento é que os Estados Unidos estão impondo um isolamento para terem acesso às reservas de petróleo da Venezuela. Mas qual que é o resultado? Um povo venezuelano sendo boicotado e não conseguindo comprar coisas básicas como medicamentos. Agora veja o que acontece com o Brasil. Por causa do posicionamento de um presidente que é contra a preservação ambiental ela é uma questão de decisão soberana. O Bolsonaro e o Brasil eles podem decidir em relação a questões ambientais, mas a participação no mercado internacional não é uma decisão soberana. O Brasil pode ser excluído do mercado internacional, o que significa que o Bolsonaro, se ele continuar dando mitadas, achando que ele tem o poder de botar regras dentro do Brasil conforme os seus desejos e seus interesses, ele vai dar mitadas mais. A exemplo do que está acontecendo na Argentina, em que o país, tentando o neoliberalismo, está restringindo o acesso das pessoas a bens básicos, o Brasil pode começar a restringir o acesso das pessoas a produtos que antes eram fornecidos por países desenvolvidos, porque eles podem iniciar uma política de embargo ao Brasil exatamente por isso. Olha, o embargo precisa ter uma justificativa. Pode ser por causa de uma eleição fraudada, pode ser porque um país quer embargar para pressionar, para derrubar o governo, como o caso da Venezuela, pode ser porque um país começou a desenvolver tecnologia nuclear e eles acham que aquele país não pode ter tecnologia nuclear, como o caso da Coreia do Norte ou até o caso polêmico do Irã. O caso é que eles escolhem um motivo para embargar e desestabilizar esse país. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é muito simples. Se o Brasil for embargado, será que as pessoas acham que o Bolsonaro vai perder conforto? Olha, se tem uma coisa que nós precisamos concordar, é que o povo venezuelano está passando fome, o povo não tem acesso a altas tecnologias que ele poderia ter acesso se não tivesse sendo embargado. A Coreia do Norte passa muito aperto por causa do embargo e agora Irã embargado passando muito aperto também. Mas uma coisa é certa, os políticos estão muito bem, os políticos estão confortáveis, os políticos estão
nos seus impérios, nas suas mansões. Há quem diga que o atual imperador da Coreia do Norte fez um passaporte brasileiro para conhecer a Disney, o que significa que, olha, o coreano do Norte não pode conhecer a Disney, mas o atual governante teve a oportunidade de conhecer a Disney. O que significa que, se o povo brasileiro não perceber que o Bolsonaro está criando formas do Brasil sofrer o mesmo tipo de embargo de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Sudão, Irã, enfim, países que de alguma forma deixaram a desejar em relação à expectativa do mercado internacional, o Brasil vai sofrer um embargo. E se o Brasil for embargado, a gente vai ter, no primeiro momento, um excesso de produtos brasileiros que não vão poder mais ser vendidos no exterior. Num segundo momento, um colapso de todas as empresas que dependem do mercado internacional. A pergunta básica é: o que está acontecendo com as pessoas que sabem disso e não se manifestam? Porque isso são coisas básicas de relações internacionais, isso é uma coisa muito básica da economia, das ciências políticas. Por que os nossos cientistas estão se mantendo distantes dessa realidade? Por que a gente não tem processos aí de grandes protestos de professores universitários? Por que a gente não tem esse nível de esclarecimento para as pessoas ao redor do Brasil? O que a elite brasileira está querendo, Daphne? Será que a elite brasileira realmente quer essa política de embargo contra o Brasil? O que a elite acha que ela vai ganhar se o Brasil tiver essa situação de isolamento do mercado internacional? Será que vale mais ouvir as mitadas do Bolsonaro do que participar do comércio internacional, do que ter condições de crescer com o resto do mundo? Eu penso que está tudo errado, obviamente, mas quando eu penso que está tudo errado, eu penso, olha, estar tudo errado, tudo bem, faz parte, afinal de contas, o Brasil colocou o Bolsonaro no poder, mas quando eu não consigo perceber uma reação do povo contra o tudo errado, eu penso, olha, não apenas está tudo errado, como o povo está com a cabeça toda errada, porque está aceitando isso e achando que são mitadas do Bolsonaro. Olha, o grande líder Bolsonaro, o mito é chupa a Alemanha, chupa a Noruega, e nessa brincadeira o Brasil vai se isolando, o PIB caindo e o bicho pegando para o nosso lado. Em pouco tempo poderemos virar Venezuela, coisa que já está acontecendo com a Argentina.